Muito bem, a nossa leitura será em Apocalipse 4, verso 1. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Grande Senhor, a sua palavra é verdade, mesmo quando é falada por lábios mortais. Que o Senhor possa fazê-la viva dentro de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar sobre a mesma voz. Assim como havia uma harmonia entre o Pai e o Filho, Jesus nunca fez nada antes que lhe fosse mostrado pelo Pai. João 5,19. Esta harmonia é para existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida, ela a recebe. Ela nunca duvida dela. Por conseguinte, nada pode causar-lhe dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a ressuscitará novamente. E eis aqui o segredo disto. A palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo, porque ela conhece o que Ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome, porque ela tem o assim diz o Senhor. Bom, todas estas coisas são tão importantes para nós, por vermos a harmonia. Quando não há harmonia em casa, você vê o problema que tem. Se não há harmonia na igreja, o problema que dá. Então, a harmonia entre o Pai e o Filho. Isto é porque o Pai está no Filho. A harmonia entre o noivo e a noiva é porque o noivo está na noiva. É difícil ter uma harmonia se o principal não estiver dentro, que é o Pai no Filho, que é o noivo na noiva. Se não tiver esse principal dentro, não há harmonia. E se houver harmonia, aí é uma mesma voz. É uma mesma mensagem. Falamos juntos, falamos a mesma coisa, porque estamos dominados por uma harmonia do Espírito dentro do crente.
Agora, se não houver harmonia do Espírito Santo com o crente não faz aquilo que o Espírito Santo quer. O crente não pode executar a palavra no seu nome, porque o Espírito Santo não está dentro do crente. Mas se o Espírito Santo está dentro, tem que haver uma harmonia. Por isso nós vamos notar que é um só corpo. Um só corpo. Não existe mais do que um corpo. E nós que estamos tão perto do rapto, entendendo isto, que há um só corpo, é uma só noiva. Não tem várias noivas, porque não tem vários corpos. De todos os demais, nós, com outros, temos que estar unificados, formando um corpo, porque o Espírito Santo, ele só desce quando é um corpo. Por isso, irmão Brana pregou sobre uma só pessoa, porque uma só pessoa é o profeta do dia. Cada dia que manifestou era uma só pessoa. E aí nós já estudamos isso, passamos pelas eras da igreja e nós fomos ter profeta só aqui com o irmão Brana, de Paulo a Brana. Fomos ter profeta. Então, no meio, não havia harmonia, porque não estava aquela manifestação de Deus como profeta. Havia harmonia como pastor, como mensageiro, mas não tinha a revelação da palavra escrita. Estava aguardando nos dias da voz do sétimo anjo. Agora o sétimo anjo veio, o sétimo anjo pregou. Nós, como noiva, quando eu digo nós, é nós todos que cremos, por toda parte. Nós, como noiva, nós estamos em harmonia com o noivo. O noivo manifestou, nós ficamos sabendo que a revelação dos selos é o noivo, o esposo, é a revelação, é a palavra revelada, é o esposo. Então nós agora temos que estar em harmonia com a palavra revelada. Não tem dois, Deus não fala através de dois corpos. Irmão Brana disse que não é assim. Eu sei que nós vamos pensar, mas agora tem centenas e milhares de pregadores. Mas eu estou falando da noiva. Então, se você entender a noiva, ela é composta do quíntuplo de Efésios, porque ela tem profeta. Se ela não tiver o profeta, então ela não está composta perfeitamente, porque falta uma peça, falta um ministro. A noiva não era profeta durante as eras. Então precisou vir o tempo de Deus enviar o nosso profeta. E este profeta, com a mensagem, se vocês lerem, isso daqui o Espírito Santo mandou o irmão Brana pegar uma caneta e escrever, que o Espírito Santo foi ditando para ele. Então, agora tem uma noiva e só é um corpo, é uma boca, todos falando igual. Profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. Porque tem harmonia. É um quíntuplo harmônico. Quando sai fora da harmonia, sai fora até da sinfonia, como a música. Por quê? Já não está mais em harmonia. Cada um pensa uma coisa.
a noiva e Cristo pensam a mesma coisa. O pai e o filho é uma coisa só. O esposo e a esposa, estou falando agora a parte espiritual, porque o esposo e a esposa aqui na terra, o homem, marido e mulher, pode ter divergências de gostos, de sabores, de desejos, pode divergir, mas entre Cristo e a noiva não há. Por quê? Porque há perfeição. E nunca tiveram um ministério perfeito na terra como nós tivemos, que é o ministério do sétimo anjo. O sétimo anjo já é perfeito, perfeição, que é Bran, perfeito, perfeição. Isso enquadra com Hebreus 11, 39, 40, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Por quê? Porque as eras, por mais que lutaram, por mais que morreram, foram cortados pelo meio, morreram de toda qualidade, mas não havia perfeição. Para que eles, 7 eras da igreja, não fossem perfeitos sem nós. Nós é a mensagem do profeta, a mensagem do sétimo anjo, que traz a perfeição para poder aperfeiçoar não somente nós neste dia, mas aperfeiçoar a noiva de 7 eras, que não podia ser perfeita sem nós. Eles não podiam serem perfeitos sem nós. Então nós estamos vivendo agora no tempo que a cabeça manifestou, formou o corpo completo. Nós tivemos as eras da igreja até os ombros, que dá o irmão Brana, amor fraternal. O pescoço dá o ministério do Espírito Santo, o Filho do Homem. E você vê que nós tivemos os olhos da vidência, que foi o profeta. Agora está completo. Corpo completou. Para que nós é a parte superior das eras. Espírito Santo, pedra de coroa, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque a perfeição da mensagem do profeta veio exatamente na pedra de coroa, e a pedra de coroa, que veio clamando graça, exatamente no tempo em que a graça estava encerrando. Graça para você, para mim, graça para a noiva, graça para quem pode estar em harmonia, em comunhão, que possa receber o mesmo Espírito. Porque nós agimos diferente? Porque eu tenho um espírito, você tem outro, no natural. Mas no espiritual, não pode haver diferença. Tem que haver harmonia. No espiritual, tem que haver harmonia. Porque nós todos dizemos ter o Espírito Santo. O Espírito Santo só tem um corpo. Esta é a noiva. E esta noiva, ela está em harmonia com o noivo. Ela não faz nada sem que o Espírito Santo, o noivo, tenha ensinado. Assim como o filho não fazia nada sem o pai. É difícil, mas as pessoas precisam ver. A noiva não pode fazer nada sem o ministério de Brana. Sem esse ministério, nós não podemos fazer nada. Por quê? É a harmonia do profeta, sua mensagem, revelação, com a noiva. Se nós não temos harmonia com a mensagem do profeta, como nós hoje poderíamos ter o assim diz o Senhor?
Porque temos o assim diz o Senhor, como diz o profeta. Eu posso dizer, assim diz o Senhor, a era terminou. Assim diz o Senhor, o tempo acabou. Assim diz o Senhor, o Cordeiro saiu do trono. Entende? Assim diz o Senhor, Bran é o novo nome de Cristo. Agora, é a noiva. De onde ela tirou isso? Do assim diz o Senhor. Daquilo que disse o profeta. Então, ela está em harmonia, falando a mesma coisa. É a mesma voz. Se é a mesma voz que falou com João, foi a mesma voz que falou com Brana. Sobe aqui. João subindo na visão, Brana subiu na realidade. Sobe aqui. Mas João lá atrás subiu na visão. Aqui na frente nós temos o irmão Brana cumprindo a visão e subindo em realidade. Sobe aqui e eu te mostrarei as coisas depois destas. Eu vou te mostrar o que vai acontecer depois das eras. Irmão Brana subiu. O que ficou sabendo primeiro foi o irmão Brana. Ninguém pode saber primeiro, senão o profeta é que sabe primeiro. Por isso ele pregou, eles não querem a mensagem de uma só pessoa. Porque naquele tempo é um profeta que fala e todos demais do quíntuplo prega a mesma coisa, fala a mesma coisa, porque estão todos num corpo só. Mas se nós estivermos em corpos separados, cada um vai falar uma coisa. Por isso é confusão. Por isso Deus, quando opera, Ele opera no profeta, e do profeta passa para nós. Mas eu quero que você entenda que o ministério, agora, segundo o Espírito Santo mostrou para o irmão Brana, a noiva tem o assim, diz o Senhor. Então isso quer dizer, hoje ela é profeta. Hoje a noiva é profeta. Então tem harmonia entre a noiva e o noivo. Por isso ela pode saber das coisas que nós ficamos sabendo nesse espaço de 2000 anos para cá. Ela pode saber e ela pode dizer que ela tem o assim diz o Senhor, porque tudo que ela fala, Brana falou. Tudo aquilo que Brana falou, Jesus falou, Paulo falou, Pedro falou. Ele tinha o assim diz o Senhor. Há uma harmonia entre o pai e o filho, que o filho não pode fazer nada sem o pai. E há uma harmonia do esposo com a esposa, espiritualmente. Ela não pode fazer nada sem o esposo. Então o esposo vem e manifesta apenas numa, é uma que tem o assim diz o Senhor. É uma que profetiza. Se profetiza, é porque tem o assim diz o Senhor. Se profetiza, porque é profeta. Então, Apocalipse 10, 11, diz, João, profetize outra vez. Exatamente neste tempo. É nesse tempo que você tem a palavra de profecia, porque o William Branham já profetizou. E pela Escritura diz, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez. E quando vai profetizar, é a mesma voz, é o mesmo Deus. Quem fala é o Pai, quem fala é o profeta. E aí depois tem o tempo da noiva, quem fala é a noiva. Você pode tropeçar, quem fala é a noiva. E a noiva fala por quê? João,
é que profetiza. Mas quem é profeta é a noiva. Nós estamos certos disto. Se você quer saber do meu natural, eu não sou profeta, eu não sou João. Agora, esta mensagem, ela é profeta e ela é João. A mensagem, ela é, porque ela é a voz, a mesma voz que Brana ouviu e falou. A mesma voz que João ouviu e falou. E você vai acompanhar o ministério de João, Apocalipse 4, segunda parte, trono de misericórdia, parágrafo 72. Isso é conhecido, eu quero usar só esta parte. Quando eu falo para você de João, estou falando do que o irmão Brana está falando aqui na mensagem. E a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais, isto é, a mesma voz que falou dentro das 7 eras da igreja, 7 castiçais de ouro, também era a mesma voz que ele ouviu no céu, dizendo: suba aqui. João subiu. Isto representa a igreja indo no rapto. Mas a igreja não pode ir no rapto se ela não subir. João subiu na visão, Brana subiu na realidade. Agora, se nós, como noiva, temos que subir na realidade. A realidade do assim diz o Senhor, do profeta de Deus. Aquilo que ele disse, você crê, se alimenta com aquilo, aí sim, você sobe para conhecer primeiro os acontecimentos. Irmão, se você vai ver o Apocalipse, João, ele não ia morrer enquanto não visse a vinda do Senhor. E ele não morreu mesmo, ele viu tudo, mas viu em visão. Se eu quero que ele fique até que eu venha, ele ficou. Certo? Ele ficou, mas ele viu tudo em visão. É isso que nós temos que ver, a realidade. Ele viu em visão, ele viu tudo. Ele viu até novos céus e nova terra. Ele viu Cristo descendo com um novo nome, capítulo 19 de Apocalipse. Então, ele viu tudo. Eu estou falando aqui, meus irmãos, não me entendam mal, estou falando do João que teve lá na ilha de Patmos. Ele viu tudo, mas quem é que viu isso em realidade? Quem foi que subiu no capítulo 4 de Apocalipse, depois que terminou as eras, no capítulo 3 de Apocalipse, termina as eras. Quem foi que subiu ali? Foi o 7º anjo. É ele quem tem que subir primeiro. É ele quem ouve aquela voz. Sobe cá. João subiu, mas foi na visão. Brana subiu na realidade. A noiva sobe aqui no capítulo 4 para ver as eras e para ver o que vai acontecer depois das eras. Ela sobe em realidade. A realidade é a mensagem do profeta. Ela não sobe com a mensagem dela. Ela tem o assim diz o Senhor, porque ela obedeceu o assim diz o Senhor do profeta, porque ele é quem tem a palavra, e ela tem a mesma voz agora nela. Que voz? A voz do Espírito. É a voz do Espírito, o que veio para João, aquela voz falando com ele, sobe aqui. O nosso profeta também subiu para ver estes acontecimentos, mas não foi só ele. Agora, a igreja tem que estar subindo, como o profeta subiu, para poder ser um corpo e ter a mesma voz. Apocalipse 10, de 1 a 7, completa
com a mesma voz. Apocalipse 10, 8 a 11. Está claro na própria Bíblia Sagrada. Apocalipse 10, 4. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever, eu, João, ia escrever, diz ele. Mas ouvi uma voz do céu. Vocês têm que saber que estas vozes que se escutam no mundo, não é a voz de Deus. Deus tem uma voz, e esta voz está no seu profeta. Você tem que ouvir aquela voz do céu, como João ouviu, como Brana ouviu. Agora, guarde bem, ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não o escrevas. Era a voz de Deus que João tinha ouvido. Agora nós temos o nosso profeta, veio, pregou, Apocalipse 10, 7, revelou os mistérios de Deus, que os mistérios simplesmente é o mistério, que o mistério de Deus é Cristo, o mistério de Deus revelado. Então, quando isso aconteceu, esta revelação tem que descer para mim, para vocês. Todos nós, não importa qual ministério na terra, todos nós temos que pregar uma só coisa, porque há uma só voz, não tem mais do que uma voz, porque é a mesma voz que estava agora no Filho, estava no dia de Pentecostes, a mesma voz que estava em Brana, é a mesma voz que está em nós, na noiva. Amém? Não tem como falar diferente, como pregar diferente. Fala, mas é a noiva. Mas é um corpo. Um corpo só tem uma cabeça. A noiva é um corpo. A noiva não são 2 corpos, um crendo de um jeito, outro crendo do outro. Não é a noiva. A noiva, ela tem um corpo e ela tem uma cabeça. Você não pode misturar isto. Quando fala de uma só pessoa, a pessoa pode pensar em outras coisas para poder agregar-se à cabeça. Não, uma só cabeça é porque aquilo que Deus tem vem de cima para baixo. Vem da parte mais alta. Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres, todos têm que falar uma só coisa. E fala o quê? O que ouviu o profeta falar. A gente não fala o que ouviu o pastor falar. A gente fala o que ouviu o profeta falar. Porque nós falamos que a era terminou. Eu ouvi o profeta falar. O cordeiro saiu do trono. Eu ouvi o profeta falar. Ele não é mais cordeiro, é leão. Eu ouvi o profeta falar. HM faz parte do nome de Deus. Eu ouvi o profeta falar. Então, eu tenho que repetir aquilo. Isto é noiva. Isto é a esposa de Cristo, submissa, que só fala o que ele fala. Isto é o que o filho fazia. Só falava o que o pai falava. Ele fazia a obra do pai, mas igualmente com o pai. Por isso ele dizia: eu e o pai somos um. Por isso o esposo e a esposa são um na Bíblia. Não é este um diferente como nós, que é marido e mulher de uma forma composta. Por isso tem pensamento diferente. É uma união composta. Marido e mulher são um, mas é uma unidade composta. Deus não, Deus é uma unidade simples. É o Pai e Espírito no corpo carne. Isto forma um corpo. A igreja é assim, essa noiva, ela tem o assim diz o Senhor, porque ela ouviu uma voz. Se nós ficássemos ouvindo o vozerio que tem por todo lado, de ressurreição isolada e outras coisas mais,
Nós nunca poderíamos produzir harmonia no que nós pregamos com o que o irmão Brana pregou. Mas quando nós temos aquela harmonia, a nossa mensagem é uma só. Pode ser pastor do Brasil, pastor da África, pastor de Portugal, dos Estados Unidos, de qualquer lugar. Só prega uma mensagem, porque é uma voz, é a mesma voz. Deus não fala de duas maneiras no tempo que ele está com a sua mensagem. No tempo do irmão Brana, a voz de Deus era William Brana. No nosso tempo, a voz de Deus é a noiva. A noiva tem um ministério. Começou no tempo do irmão Brana, porque ele pregou e não podia dizer a ninguém. Mas ele pregou. Por isso a noiva é composta de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque estava ouvindo a mensagem dele. Nós estamos precisando agora ver, no dia que nós vivemos, a noiva que não sabia nada, que tipo de caráter espiritual eu vou ter. Eu não sabia nada, não sabia que a era tinha terminado até o ano 2000, quando eu preguei a primeira mensagem em Poços de Caldas, no encontro. A era terminou. Eu não sabia. A gente vê dentro da mensagem, está na mensagem. Eu não sabia que o cordeiro tinha saído do trono, convertido em leão. Mas onde achei? No assim diz o Senhor. O irmão Brana tinha o assim diz o Senhor, mas ele repetia o assim diz o Senhor dos outros também. Sim, assim diz o Senhor de Pedro, assim diz o Senhor de Paulo. Ele repetia. E assim a noiva, ela tem o assim diz o Senhor. Ela vai repetir o assim diz o Senhor que Brana falou. O assim diz o Senhor de Pedro, de Paulo. Ela pode repetir. Porque está em harmonia. Toda esta palavra está em harmonia. Toda esta mensagem do irmão Brana está em harmonia. Agora, 10:4 está dizendo: mas ouvi uma voz do céu dizendo: não escreva, cele o que 7 trovões falaram. É uma voz que ele ouviu: não escreva. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumprirá o segredo de Deus, segundo anunciou aos profetas seus servos. 10:7. Então, quando chegou em 10:7, vinha a revelação daquilo que João não escreveu segundo a Bíblia. Irmão Brana diz, mesmo que ele não escreveu, estava dentro da palavra, porque não pode aumentar nem diminuir a palavra de Deus. Então estava ali dentro. O que faltava? Faltava um profeta para poder chegar e Deus falar com ele e abrir aquilo para ele. E foi isso que aconteceu. Aí chegou o 7º anjo e Deus abriu para ele. E sempre tem estágio do ministério. Deus não abriu para o irmão Brana na primeira e segunda etapa. Você pode ver muitas coisas na primeira e segunda etapa, tem que ser corrigido com a terceira etapa que o irmão Brana pregou, dos selos. Ele mesmo mostra isso daí. Então, cada vez que há esta voz, é porque é um profeta. Se hoje a noiva, ela tem o assim diz o Senhor, é isso aqui, 10:8. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo. Tornou, isto é, ele ouviu dentro do capítulo 10 de Apocalipse, ele ouviu 2 vezes aquela voz. Uma voz que falou para ele, não escrevas, mas depois do cumprimento da palavra, em Apocalipse 10, a coisa muda. Apocalipse 10:7, aí foi revelado. Novamente vem a voz, que é exatamente para a noiva, para o João.
A voz veio. Você não é a noiva? Se você viu estas coisas, é porque você é a noiva. Você é o João do dia. Eu não estou falando de um João que teve visões há 2000 anos atrás. Estamos falando do João do dia. Assim como se fala do sétimo anjo, não da visão que João teve há 2000 anos atrás, mas estou falando do sétimo anjo do dia, que é do entardecer, que cumpriu Zacarias 14, 6 e 7, nos Estados Unidos, no entardecer, haverá luz, houve luz. Então agora eu estou falando de uma noiva, hoje, uma noiva que comeu o livrinho, porque João comeu o livrinho, e é uma pessoa, é um corpo, é a noiva, ela comeu esse livrinho. João mostrou em visão lá atrás, tudo que nós lemos aqui, mas o importante que eu quero ficar com vocês aqui é a voz do céu que eu tinha ouvido, tornou a falar. Então, irmãos, a voz que falou para ele agora, não falou da mesma forma que falou antes. Gente, Apocalipse 10:4, a voz falou, sela, não escreva. Aí 10:8, a voz, outra vez, irmão Branham diz, a mesma voz, essa mesma voz que você tem, sobe aqui, é a mesma voz que estava dentro das eras, e esta voz sobe aqui, a voz que João tinha ouvido, ele ouviu aquela voz que é a voz de Deus, não escrevas. Tudo bem, mas o sétimo anjo veio, revelou, aí vem a realidade, Apocalipse 10:8-11, hoje é realidade, não é visão, é realidade. Eu estou falando para vocês de coisa real, que já aconteceu aqui, já tem acontecido aqui. Ele ouviu a voz outra vez, mas desta vez a voz não falou para ele que era para ele não escrever, porque a voz não precisa repetir aquilo, já falou uma vez, foi obedecido. Agora veio o sétimo anjo, revelou os mistérios, porque se tivesse falado escrito não precisava de sétimo anjo. Por isso que a voz disse, não escreva, cele. Quando o sétimo anjo veio, revelou, aí vem a voz outra vez. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Isso é tão real hoje, é tão real, por isso ela tem o assim diz o Senhor. Ela é quem sabe que o cordeiro saiu do trono, que ele não é mais cordeiro, é leão, que ele não é mais mediador, que o novo nome é Brana. Ela quem sabe por quê? Ela tem. A palavra está na noiva como estava em Maria. A noiva tem a mente de Cristo porque ela conhece o que ele quer fazer com a palavra. Ela executa a ordem da palavra em seu nome porque ela tem o assim diz o Senhor. Uma noiva, um corpo. Deus tem uma noiva. Não podemos dividir este corpo. É uma noiva, é um corpo. Exatamente como ele veio falando, como falou para João a primeira vez, não escrevas, logo falou para João outra vez. Agora você pode profetizar, pega esse livrinho. O capítulo 5 não podia nem olhar para o livro, mas no capítulo 10 já podia comer o livrinho. Porque agora ela tem o assim diz o Senhor. Você pega e come. Não podia comer enquanto não fosse revelado. Tem que ser revelado primeiro.
depois que o 7º anjo revelou, Apocalipse 10, de 1 a 7, cumpriu, então o alimento ficou aí para nós. Cumpriu aquela palavra. Aquele foi o tempo. Até o tempo acabou, que era o tempo dos gentios. 10:6 de Apocalipse. Meus irmãos, não precisa muita coisa. Só precisamos crer. Tudo é o singular, todo mundo sabe, todo mundo já pregou isso. Olha, todo mundo já pregou isso aqui. E fui ao anjo. É singular. Dizendo, dá-me o livrinho. É o singular. É tão importante isso, né? E ele disse-me. Singular, não disse-nos. Ele disse-me. Toma-o. E come-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca. É uma boca. A noiva tem uma boca. Não adianta nós queremos mudar as coisas, porque não é de Deus. Não é de Deus você mudar isso, porque a noiva é um corpo, ela tem uma boca. E ela tem o assim diz o Senhor. Não crer na mensagem de uma só pessoa. Irmão Branham diz que até o inferno está contra, as portas do inferno está contra a mensagem de uma só pessoa. Mas era uma só pessoa, também em Paulo, em Pedro, em Brana, e uma só pessoa na noiva. É uma só pessoa. Você não pode confundir. A gente se perde porque quer, mas não pode confundir. É tão claro. É uma noiva, é um corpo. E como pode sair um corpo do outro corpo? Como pode dizer que é a noiva? Esse um corpo alcançou, assim diz o Senhor, para dizer, a era terminou, o Cordeiro saiu do trono, o novo nome é Brana. O que são os 7 trovões? São as revelações contidas nos 7 selos da Laodiceia, 38. Aí sai um corpo desse corpo para repetir as mesmas coisas. Não é real, não é verdade. Nós temos que entender isto. É um corpo só, é uma cabeça. Eu e Cristo, você e Cristo. Agora nós, se falo eu e Cristo, você e Cristo, é porque eu e Cristo penso assim. Você e Cristo pensam da mesma forma. Não é eu e Cristo pensando de um jeito, você e Cristo pensando de outro jeito. Não existe isso, não tem harmonia. Isso não é casal, isso não é unidade, isso não é como pai e filho, porque não tem harmonia, tem que ter harmonia. Marido e mulher, que é Cristo e a igreja, tem que ter harmonia. E o tempo da harmonia é o tempo que esta noiva tem o assim diz o Senhor. Eu creio que isto é o suficiente para vocês saberem que é a mesma voz. Se é a mesma voz, não dá confusão. Irmão Brana diz isso, ele diz 2 homens já confunde. 2 homens. Não pensamos nós que o quíntuplo de Efésios são 5 vozes diferentes. Não. São vozes que falam a mesma voz. É 5 ministérios, mas fala o que o profeta fala. Dentro desse quíntuplo tem o profeta. Os demais falam o que o profeta fala. Dentro do quíntuplo da noiva tem o profeta. Ela é profeta. Então, dentro do quíntuplo da noiva, tem o profeta, e ela é profeta, ela tem o assim diz o Senhor. Todos os demais, evangelistas, pastores, doutores, todos nós escutamos esta noiva, que é uma só cabeça, é uma só pessoa, está em harmonia com o ministério de William Branham,
com o ministério da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. Harmonia. Aí sim, nós podemos dizer, estamos preparados para o rapto. A mensagem vem preparando nós. Dentro de 20 anos a mensagem está preparando, e muitas vezes a gente sai da fila. E a gente acha que a gente está bem, sai da fila, fica naquela luz, naquela revelação. Não tem outra revelação, não tem outra palavra, não existe outra harmonia. A harmonia que tem é Cristo e a igreja, é Brana e a noiva. A harmonia de Apocalipse 10, de 1 a 7, é uma harmonia com Apocalipse 10, de 8 a 11. Entende? Ouvindo a mesma voz. Um ouviu para não escrever, a outra vez ouviu. Agora você pode falar, você pode comer, você pode tomar o livro da mão daquele que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Toma o livro dele e come-o. Pai, eu não posso dar mais luz porque eu não tenho mais luz do que isto, Pai. Eu creio que eu tenho aquela luz suficiente que eu aprendi com o seu profeta, porque esta é a realidade. Não é uma visão. Não estou vivendo no tempo da visão, mas no tempo do cumprimento da visão. Eles viveram lá atrás, João viveu lá atrás, no tempo da visão. Eu não, nós não. Estamos vivendo no tempo do cumprimento da visão, da realidade. O seu profeta diz que uma vez foi visão, mas hoje passou, é história. O seu profeta mesmo ensinou isto, Pai, que nós precisamos ver que agora não é a visão, é a realidade, e vai se tornar história daqui a pouco. Se torna história porque já está sendo pregada há tantos anos, e o eleito, a pessoa eleita, abraça esta palavra, recebe a mensagem enquanto é tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém. João comeu o livro, foi este o motivo de João profetizar. A sua profecia precede o grande dia que Cristo vai voltar. E isto é perfeito, somente o eleito tem a revelação. Para crer nesta verdade e na veracidade da sua pregação, a Escritura está cumprindo, Jesus está vindo para nos arrebatar. Então eu quero ir subindo, subindo, subindo até no céu chegar. Nosso noivo está descendo, 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 ele não vai tardar. A sua noiva está chegando, chegando, chegando no seu eterno lar. Deus e o inimigo, a luta começou. É só terceira etapa, primeira e segunda, são coisas que passou. O trigo acredita, só crê e não hesita, não pode duvidar. O joio é teimoso, honesto e perigoso, vai queimar. A Escritura está cumprindo, Jesus está
está vindo pra nos arrebatar. Então eu quero ir subindo, subindo, subindo até no céu chegar. O nosso noivo está descendo, 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 ele não vai tardar. A sua noiva está chegando, chegando, chegando no céu eterno lá. O tempo é passado, a ceifa chegou. O joio é atado, no fogo é lançado, em cinza se tornou. Quem mexe com o trigo, não há nenhum perigo, recebe galardão. Depois vem o ceifeiro, recolhe do celeiro os frutos de João. A Escritura está cumprindo, Jesus está vindo para nos arrebatar. Então eu quero ir subindo, subindo, subindo até no céu chegar. O nosso noivo está descendo, 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 ele não vai tardar. A sua noiva está chegando, chegando, chegando no céu eterno lar. Amém. Hoje foram batizados o Paulo com 17 anos e a Lana com 16 anos, filhos da irmã Eleni, ali no Belém do Pará. Irmão Augusto fez este batismo. Pedi de oração para Roseli Tavares de Pina, que está com câncer. E também para o irmão João Inácio, que está enfermo. Grande Criador, eu apresento ao Senhor estas vidas que dependem de Ti. A Roseli Tavares, só o Senhor pode entrar em cena e dar a libertação para esta pessoa. O Senhor, naquele dia no Calvário, já levou todas as doenças, todo o câncer da Roseli, e agora ela pode estar curada pela fé. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós destruímos esta enfermidade pelo poder do nome do Senhor Jesus, e esta vida tem a libertação. Pai, abençoe o irmão João Inácio, que ele possa se restabelecer, se fortalecer pela sua graça. Tira toda doença que o atrapalha e conceda ao seu servo a saúde. Abençoe também o Paulo e a Lana, que foram batizados hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, ali em Belém do Pará. Pai, ajuda estes moços, moço e moça, que precisa de força, de graça, para poder vencer neste tempo em que vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, Deus abençoe cada um. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui para mais uma mensagem. Vamos tolerando a minha voz rouca, está difícil, né? Mas dá para falar, vamos falando. Mais um pouquinho amanhã, a partir das 7 da noite. Não fique em casa, vamos aproveitar o nosso tempo e estarmos aqui para esta reunião. Amém? Deus abençoe. Abraço um outro, vá em paz. Deus abençoe os irmãos de Moçambique, toda a África, sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo. Portugal também, os irmãos em Portugal, Deus abençoe. Lá na Inglaterra, Deus abençoe também os irmãos na Inglaterra.
nos Estados Unidos, todos sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Não teremos ceia, irmãos. Quem pode vir, vem, mas não vamos ter ceia. Vamos aguardar, melhorar aí, para ver se podemos encher mais a igreja, né? Por enquanto não pode, e também não pode ter relacionamento de lava-pés, né? Uma pessoa com a outra tem que guardar distância. Então, por favor, vamos entendendo que nós, por enquanto, não vamos dar ceia. No dia 9, eu nem falei com o irmão Sidney de Campo Limpo, tudo em ordem aí, eu vou fazer essa visita a vocês. Campo Limpo, dia 9 agora, dia 10 em Taubaté e dia 11 em Mogi das Cruzes com o pastor Sinival, certo? Nesse mês, 9, que é segunda-feira, vamos estar em Campo Limpo Paulista, dia 10 em Taubaté e dia 11 estaremos com o pastor Sinival em Mogi das Cruzes. Deus os abençoe. Pastor Mendes e pastor João Bispo, que estão conectados. Deus abençoe todos vocês. E além disso, o povo deles também vive conectado, né? Deus abençoe o pastor Ivair também, pastor Gedielson e todo o seu povo. É muito bom ter vocês aí neste companheirismo. Uma boa noite.